Olá, queridos irmãos, que a paz seja com todos, amigos ouvintes, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, quero agradecer ao nosso eterno Pai por nos conceder a oportunidade de anunciar e compartilhar sua santa palavra. Peço aos irmãos e amigos que possam deixar seu like, fazer seus comentários e vamos ao tema da palavra de Deus. O privilégio de falar com Deus, esse é o tema da mensagem de hoje. Com base na palavra do Senhor aqui no livro dos Salmos, 88, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Amém? Louvado seja Deus. Então veja só que naqueles tempos bíblicos, o salmista, o Davi, um grande homem de Deus que foi em seu tempo, ele já de manhã já se prostrava diante de Deus fazendo as suas orações. Então veja só o privilégio que nós temos de falar com o nosso Deus tão grande e poderoso que é. Esse Deus te amou, de misericórdia, e que nos dá a oportunidade de falar com Ele a qualquer momento, a qualquer dia, e não precisa nós entrar na fila. Qualquer hora que nós estamos dispostos a buscar a Deus em oração, com o coração sincero, com fé, Deus ele está disposto a nos ouvir e atender nossas orações. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos continuar a palavra de Deus. Deus nos fala pela natureza e pela revelação, pela providência e pela sua providência, e pelo influxo do seu Espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele nosso coração para ter vida e energia espirituais. Cumpre estarmos em real comunhão com nosso Pai Celestial. Amém? Louvado seja Deus. Então, Deus ele nos fala, como foi lido aqui na palavra do Senhor, ele nos fala pela natureza, pela sua providência, pelo influxo do seu Espírito, como está escrito no livro dos Hebreus também. Ele nos falou através dos profetas, dos seus servos, os profetas, fala pelos sonhos também, né? Existem várias maneiras de Deus falar conosco. E por cima de tudo, pelo seu Filho Jesus Cristo, pelo qual constituiu, né, herdeiro de todas as coisas. Então, mas nós temos essa forma de falar com o Senhor através da oração, através expondo a Ele, não que seja necessário para Ele conhecer o que nós queremos, muito pelo contrário, Deus sabe todas as coisas, Deus ele está ciente de tudo. Mas nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus pessoal, é um Deus que nós precisamos manter comunhão com Ele, diz a palavra de Deus. Mas vamos ler mais aqui a palavra do Senhor, que nos diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Olha aí, a oração é como abrir o coração a um amigo. Essa é a forma que nós temos que orar. É o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, como eu já disse, com base na palavra de Deus, a oração não é para que venhamos informar a Deus o que estamos precisando, o que somos, aonde estamos, enfim. Mas é para
ter comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz que antes que nós abra a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então é preciso que nós venha abrir nosso coração a esse Deus de amor, a esse Deus todo-poderoso, como se fosse para um amigo. O amigo muitas das vezes quer compartilhar sua história, suas experiências com seus melhores amigos. E assim é a semelhança. Mas vamos continuar lendo a palavra do Senhor. A oração não faz Deus baixar a nós, mas elevar-nos a Ele. Aleluia, louvado seja Deus, né? Então a oração ela não faz Deus baixar até nós, mas elevar-nos a Ele, né? Então é uma grande diferença que existe e uma grande necessidade que todos nós temos. Quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deviam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todos os seus cuidados. Então Jesus Cristo, quando esteve pessoalmente aqui no planeta Terra, no período do seu ministério, ele ensinou os seus discípulos a lançar sobre ele todos os seus cuidados cotidianos, instruiu a respeito de como ele deveria orar, ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Enfim, o Senhor ele capacitou todos, não somente daquele tempo, dando-lhes instruções necessárias, mas de todos os tempos seu povo foi educado, foi ensinado por esse Deus tão maravilhoso que temos. Louvado seja Deus por isso. Vamos continuar lendo aqui mais um pouco. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Amém. Louvado seja Deus. Isso é verdade. Prova disso nós temos o grande exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, no período do seu ministério ali, os 3 anos e meio. Multidões de pessoas iam ter com ele diariamente. Jesus Cristo não tinha tempo muitas das vezes nem de estar a sós, muitas das vezes ele tinha que se retirar de um lugar para outro. Mas Cristo ele veio para essa missão, realizar essa missão tão maravilhosa, tão honrosa e digna, que foi a que ele fez e continua fazendo ainda por nós lá nos céus. Então, multidões de pessoas era constantemente atraída para Cristo e ia ter com ele em busca de auxílio, em busca da cura, das maravilhas que ele operava. E Cristo fazia isso para todas as pessoas, sem exceção. Então, essa é a prova de que temos que Deus ele está desejoso de derramar a plenitude de suas bênçãos sobre nós, sobre o seu povo. Então diz mais aqui, é nosso privilégio beber livremente da fonte do seu ilimitado amor. Então nós temos esse privilégio de beber da fonte desse ilimitado amor de nosso Pai Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Mas a palavra continua falando. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. Olha, a palavra de Deus ela nos repreende porque nós oramos tão pouco. Deveríamos seguir o exemplo de Cristo, devemos seguir. Jesus Cristo, a palavra de Deus nos fala que, no livro de Lucas precisamente, que o Senhor passava a noite inteira em oração. 6, versículo 12. Veja só a importância que nós temos, a necessidade como seres humanos, mortais, falíveis, carentes da graça de Deus, do seu amor, do seu auxílio. Nós deveríamos seguir estritamente as pegadas de Cristo como um grande modelo
da perfeição e, por cima de tudo, de oração. Mas a gente muitas das vezes não faz isso. E quando se deixa de fazer, de seguir as orientações do nosso mestre, nós só perdemos terreno. Nós perdemos a comunhão de estar com Deus. Muitas das vezes nós cedemos ao inimigo. Isso não é bom. Então vamos ver mais o que diz aqui a palavra de Deus. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar. E contudo oram tão pouco e tão pouca fé exercem. Então veja só o que diz aqui a palavra do Senhor, que pensarão os anjos a nosso respeito, os pobres seres mortais, sujeitos às tentações, e tudo que nós conhecemos, né? Que coisa é não seguir, coisa ruim é não seguir a orientação da palavra de Deus. Então Deus ele está desejoso, ele está anelante a nos derramar, nos capacitar, derramar suas bênçãos sobre nós. E muitas das vezes a gente é encontrado em falta, negligente. Então devemos estar atento a essas orientações da palavra de Deus. Exercer pouca fé, como diz aqui, né? Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus. Deleitam-se em estar em sua presença. Louvado seja Deus, né? Então os anjos celestiais, os anjos do Senhor, eles têm prazer em prostrar-se diante de Deus. Eles se deleitam em estar em sua presença. Devemos imitar esse exemplo. Então, vamos continuar lendo mais aqui. Considero a comunhão com Deus como o seu mais alto privilégio. É verdade. Devemos considerar isso. Devemos ter o prazer, sentir o privilégio de ter um Pai tão amoroso, um Salvador tão amigo como Deus é para conosco, protetor e tudo. Considere a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio e com todo o filho da terra que tanto precisa do seu auxílio que só Deus pode dar, parece satisfeito com andar sem a luz do seu espírito e companhia de sua presença. Não é todos, mas infelizmente muitos vivem dessa forma e satisfeitos com as coisas daqui da terra, do mundo. Mas a gente que conhece mais um pouquinho da palavra do Senhor, devemos imitá-lo, devemos viver segundo a orientação da palavra do nosso Senhor Jesus. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Então veja só que as trevas do inimigo envolvem aqueles que negligenciam a oração. Então é mais um motivo pelo qual nós devemos ser perseverante na oração. Estar disposto a orar continuamente todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, na medida do possível. E estar conectado com o nosso Deus todos os dias. Diz mais aqui a palavra do Senhor. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado, e tudo isso por não fazer uso do privilégio da oração que Deus lhe conferiu. Então, muitas das vezes a pessoa é tentada, muitas vezes até vencido, porque não faz uso da oração, desta ferramenta poderosa que Deus nos colocou nas nossas mãos, né? Que é a oração.
Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados ilimitados recursos da onipotência? Então, uma pergunta, né? Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave na mão da fé para abrir os celeiros do céu? Veja só que importância tem a oração na vida do servo de Deus, na vida de todos, sem exceção das servas, que há muitas mulheres de oração. E isso é para que possamos perceber o quanto é de fundamental importância que todos dediquemos-nos à oração diariamente, constantemente, quando for necessário. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidados, e desviar-nos do caminho verdadeiro. Então isso aqui é uma realidade. Sem a oração nós nos tornamos descuidosos, né? E estamos em perigo de sair do caminho da perfeição, né? Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Então há certas condições, né? Não é toda oração, não é de qualquer forma que o Senhor vai atender as nossas orações. Claro, Deus quer atender todas, porém existem os meios, as maneiras. Vamos ver. Uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade de seu auxílio. Ele prometeu derramar água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Isso é verdade, né? Então, quando nós sentimos a necessidade já se torna um grande argumento perante Deus. É como um exemplo, quando nós estamos com fome ou com sede, a gente, quando se alimenta, quando está com fome, a comida pode ela não estar as melhores, mas para quem está com fome faz a diferença. Fica gostosa, fica saborosa. Por quê? Porque está precisando, semelhantemente à água, do mesmo jeito, né? Então, quando nós estamos precisando do auxílio divino, da proteção, resolver uma questão, uma situação difícil, nós corremos para quem? Para o nosso Deus. Mas não é só nesses momentos que devemos estar em oração. Devemos ser perseverantes. Louvado seja Deus. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem que estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Então, o nosso coração ele tem que estar aberto às influências do Espírito Santo. Tem que estar alinhado com os requisitos que a palavra de Deus nos mostra. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É os méritos de Cristo que nos salvará. Seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições da aceitação. Então aqui a palavra do Senhor está nos mostrando aqui que nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É os méritos de Cristo que nos salvará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É seu sangue que nos purifica. Assim está escrito na palavra do Senhor. Porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições da aceitação. Vamos ver o que é que diz mais aqui. Outro elemento da oração perseverante é a fé. Então, a oração tem que estar vinculada com a fé. Não podemos pedir a Deus com dúvida. Temos que ter a plena certeza que nós estamos pedindo ao nosso Pai eterno e que Ele está disposto, como já foi dito aqui, já foi lido, Ele está anelante a derramar a plenitude de suas bênçãos sobre nós.
Então nós temos que crer que Ele vai nos conceder. Diz mais aqui. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, dos que o buscam. Então é necessário que nós creiamos que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Tem um detalhe importante aqui nesse crer que a palavra de Deus nos apresenta, não é aquele crer que muitos acham que estão agindo da forma correta e não estão. O crer que a palavra de Deus nos apresenta, ele é vinculado com a obediência. Não é só aquele crer vazio, não. É semelhante à fé. A fé sem as obras, ela não tem nenhum valor. Então a fé, ela é acompanhada com as obras. E o crer que a palavra de Deus está dizendo aqui, ela é vinculada com a obediência. Aquele que crê, obedece. Por que a palavra de Deus nos diz isso? Porque o próprio inimigo, ele crê, mas ele não obedece a Deus. Né? Então é diferente uma coisa da outra. Crer tem que estar vinculada, a verdadeira crença em Cristo Jesus, em sua palavra, ela tem que estar vinculada com a obediência à palavra de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: tudo o que me pedirdes, orando, crede que o recebereis. Né? Então Jesus disse aos seus discípulos: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo que receberei, assim será feito. Né? Então Deus seja louvado em nome de Jesus, agradeço a oportunidade, deixa, né, o Senhor Jesus agir na vida de cada um, abra o coração ao nosso Deus. E assim, amados irmãos e amigos, que Deus em Cristo nos abençoe ricamente cada um de vocês que irão assistir posteriormente, e que todos nós possamos sentir a sensibilidade de que possamos falar a qualquer momento com esse Deus poderoso, né? Louvado seja Deus, até o próximo vídeo, em Jesus.